Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com o debate de Cena Política. O mercado financeiro estima que o crescimento da economia brasileira neste ano será de apenas 0,13%. Sem dúvida, o primeiro mandato da presidente Dilma vai terminar com um PIBinho, um produto interno bruto bem pequeno. Para comparar, o BIP que Dilma herdou do ex-presidente Lula foi de 7,5%. Um dos setores mais atingidos pela queda econômica é o da indústria. Resta saber se a troca do ministro da Fazenda, Guido Mantega, por Joaquim Levy, de tendência francamente monetarista, poderá melhorar o desempenho do setor industrial, em um ano que termina demarcado pelo mega escândalo da Petrobras. Para debater as perspectivas da economia e outros assuntos, Cena Política convidou o presidente da Federação das Indústrias de Minas, FIENG, Olavo Machado. O engenheiro é presidente reeleito da FIENG. Vai acumular, em 15 de janeiro próximo, também a presidência do SEBRAE-MG. Olavo Machado presidiu o CETEC-MG. Para desenvolver o potencial tecnológico e de pesquisa, ele transferiu o CETEC da estrutura do governo para o SENAC. Ele presidiu ainda o Sindicato da Indústria Elétrico-Eletrônica de Minas, a ABINE, e a ABINE, Associação Brasileira do Setor. Integra também, desde o governo Lula, o Conselho de Desenvolvimento da Presidência da República. E os jornalistas? A Mária Goulart, editora de Política e Economia do jornal Hoje em Dia. Atua na área há 10 anos. Foi repórter do jornal O Tempo. No rádio, trabalhou na Inconfidência e na Itatiaia. Também no site Terra. Já cobriu 5 eleições. E Rodrigo Freitas, debatedor do programa Rádio Vivo, da Itatiaia. Trabalhou no jornal O Tempo e nas rádios Band News FM, como âncora e chefe de reportagem. E ainda na CBN, Itatiaia e Alvorada. Agradeço a presença de todos os três aqui, sempre bom estar o presidente pela segunda vez no Cena Política, já que preside esse setor que é da maior importância da economia, que é a Federação das Indústrias. E eu queria começar conversando com o senhor, presidente, sobre isso. A gente falou aí das condições políticas e da economia em queda no país. E tem essa perspectiva de mudança com um novo ministro, uma nova equipe econômica em 2015. O senhor acredita que pode mudar esse quadro, que as perspectivas são boas? Bom, primeiro, boa noite. Mudança sempre é importante. Só mudar ministro resolve o problema. O que nós temos que ver é o seguinte, o que é que nós precisamos para mudar o que está acontecendo com o nosso país? Mas mudou também o perfil do ministro, né? Bom, muda o perfil, a gente espera justamente, a expectativa é que com essas mudanças, aquilo que a gente reclamava, que achava que precisava de ser feito, que agora efetivamente seja. Né? O que nós da indústria precisamos é de ter isonomia de tratamento com as indústrias de fora. No mundo globalizado, o primeiro mercado que pertence agora ao mundo inteiro é o nosso. Porque mesmo que eu não exporte, o meu concorrente que vem de fora vem aqui vender na minha porta. Se eu não estiver preparado, se não tiver as condições de produção que os outros têm, nós não concorremos. Essa seria a primeira razão da queda da indústria esse ano. A gente teve aí tem aí uma perspectiva, uma expectativa de crescimento do PIB esse ano de apenas 0,13%. Parece que a indústria ficaria também por aí? Ou... A indústria, principalmente aqui em Minas, nós tivemos bastante problema. Em Minas, a gente sabe que sempre que a economia vai mal no Brasil, em Minas vai pior. Em compensação, quando a gente retorna, quando há a retomada, Minas sai na frente e normalmente sai melhor. Mas eu acredito que os problemas não sejam só isso. Porque nós estamos, primeiro, importando crises que não nos pertencem. Quer dizer, parece que o Brasil tem a capacidade de querer trazer para cá tudo aquilo que nós não precisamos. Então, a crise mundial poderia muito bem não ter nos afetado se nós tivéssemos valorizado o nosso mercado como os nossos concorrentes de fora valorizaram. Então, acho que esse é o início da conversa. Mas, assim, só perguntando, me desculpe, quanto que está a economia, quanto que deve ficar a economia aqui de Minas, da indústria
da indústria, principalmente, este ano e no país? A indústria deve ter... Você mesmo colocou que a expectativa é 0,13%. Mas, assim, particularmente a indústria... Eu acredito que Minas deve estar seguindo mais ou menos na mesma dimensão, no mesmo coisa. Se tiver diferença, não é nada significativo, não é nada que nós vamos poder nos orgulhar ou nos preocupar mais do que o país já está preocupado. Eu lembro que há mais ou menos 1 mês e meio, logo depois da eleição da Dilma, chegou-se a indústria, o Robson Andrade chegou a levantar, juntamente com o senhor, acho que uns 50 pontos, 40 pontos, não sei, que seriam prioritários para a indústria. Em que pé está isso? Isso foi levado ao novo ministro? São 42 pontos. Né? Isso foi justamente um trabalho de fôlego coordenado pela CNI, que todas as federações de indústria do Brasil participaram, né? E ali se condensou aquilo que poderia ser chamado o pensamento da indústria. Esses 42 pontos, a própria presidente Dilma, depois de eleita, mandou o ministro Mercadante num evento da CNI em Brasília. Eu estava presente, vários companheiros de mim estavam presentes, e ele colocou lá que a presidente gostaria de discutir via os ministérios, principalmente a Casa Civil, né, quais eram as propostas. E dentro daquilo, ver se ela conseguia atender o máximo possível. Esse está em andamento, sim. Houve a reunião com a Casa Civil e agora está nos ministérios sendo conversado. O presidente Robson esteve já com o novo ministro e já conversaram também. E quais são os pontos prioritários desses 42? O que a indústria precisa para ser uma questão trabalhista? Bom, primeiro é o seguinte, a questão trabalhista é primordial. Quer dizer, nós estamos num mundo que está evoluindo, nós estamos num mundo onde o conhecimento e a inovação imperam e nós estamos ainda com leis trabalhistas de mais de 70 anos. Quer dizer, completamente fora da realidade. Eu acho que eu posso citar aqui os problemas de segurança no trabalho, por exemplo, que não tem empresário nenhum que quer ver um trabalhador acidentado. Então, nós temos que ter uma preocupação muito grande com isso. Mas só que isso está passando do limite com relação ao bom senso. Porque o que permite que um trabalhador não esteja preparado para trabalhar num determinado equipamento é principalmente treinamento. As novas nossas hoje protegem tanto o trabalhador que não produzem mais. Enquanto que nos outros países existem equipamentos sofisticados, com um grau de proteção bastante maior ou bem colocado, mas que as máquinas dele também chegam aqui no Brasil e são vetadas. Quer dizer, então existe um exagero colocado que precisa ser discutido, precisa ser preparado. O que eu costumo comparar é que a Kombi foi suspensa a fabricação. E foi suspensa porque nela não cabe nem ABS e nem airbag. Mas nenhuma foi tirada do mercado. Elas vão sair naturalmente do mercado. O trabalhador que precisa de tanta proteção numa máquina, ele mesmo pode ter uma moto e pode sair com um tanque de gasolina no peito, com o motor soltando faísca no meio das pernas, com os pés sendo assediados por uma roda cheia de raio, num veículo que a estabilidade é precária. E ele pode dirigir esse veículo. Por quê? Porque ele foi preparado e foi habilitado para trabalhar ou para conviver com aquele momento de insegurança. A mesma coisa são nas máquinas. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, cada vez mais preocupar com a segurança do trabalhador e prepará-lo para aquilo que ele vai enfrentar. E isso que acontece no mundo inteiro. Como nós não temos, nosso custo é muito mais alto. O senhor levantou aí essa questão das relações trabalhistas e um questionamento que sempre se faz em relação à lei trabalhista, e aí a gente fala dos benefícios que o trabalhador tem direito, até porque isso significa também encargo do lado do empresário. O que a FIENG defende e e isso foi tocado nesses 42 pontos que o senhor estava citando? Com certeza está abordado esse aspecto também. E o que nós precisamos, gente, é de ter regras que nos coloquem nas mesmas condições das outras empresas do mundo. Não queremos nenhuma proteção, não queremos nada mais do que aquilo que nos traga isonomia.
Quer dizer, nós trabalhamos e nós precisamos de trabalhar com as mesmas condições. Agora, se as condições são diferentes, nós precisamos de ver o que isso onera nos custos para que hajam outras barreiras. Senão nós não conseguimos trabalhar. Muito bem, Cena Política vai dar um pequeno intervalo e volta já já. De volta à Cena Política, debatendo a economia e a política do país com o presidente da Federação das Indústrias de Minas, Olavo Machado. Presidente, continuando nessa avaliação do futuro ministro, Joaquim Levy, que parece que foi um nome que agradou ao empresariado. Hoje, o senador Aécio Neves disse que ele deverá ser um corpo estranho no governo da Dilma. Ele criticou que vai ser um neoliberalismo petista. Como é que o senhor está avaliando a situação toda do ministro, inclusive essa situação política da entrada dele? Bom, eu acredito que, fim das eleições, nós temos agora que cuidar do país. Bom, ninguém esperava que a presidente tomasse as providências que está tomando. Então, se ela o perfil da sua equipe. Justamente, se ela está tomando as providências que nós reclamamos e achamos que devia ser tomada, nós temos que aplaudir. Agora está na hora de a gente apoiar. Você tomara que dê certo. O país só perde se der errado. Então, acho que não está na hora agora da gente colocar se é corpo estranho, se não é corpo estranho. É o seguinte, é o que nós precisamos. E tomara que esse ministro tenha a sorte e a competência para poder tocar a nossa economia no rumo que nós precisamos. Mas a grande questão que se coloca, e aí é a pergunta que faço ao senhor, se o senhor acredita que isso vai acontecer, é que a presidente Dilma, de fato, dê espaço para o Joaquim Levy trabalhar. Porque no primeiro mandato ficou muito evidente para todos de que a presidente tomou as rédeas da economia e o ministro Guido Mantega foi meramente um executor da política econômica. Inclusive, a presidente é economista, né? Também economista. Ainda tem isso, ela é centralizadora e ela deixou muito claro que ela tomou as rédeas do planejamento econômico fazendário do país no primeiro mandato. O senhor acredita que ela vai dar espaço suficiente para que Joaquim Levy trabalhe e até implante, de repente, alguma medida impopular que pode se fazer necessária no primeiro momento? Agora, os industriais, a nação, tem outra saída? Nós só podemos acreditar. Quer dizer, e acreditar e mais do que isso, torcer e ajudar para dar certo. Ele pediu autonomia, né? O Joaquim Levy disse que entrava com uma certa autonomia, que tinha sido negociada uma carta antes. branca, né? A gente tem que esperar. Eu não acredito que a presidente deu uma carta branca. Não, mas ela sendo, sendo uma carta amarela, eu acho que ela talvez... Mas eu acho que pode sim dar resultado. Olha, nós industriais temos uma motivação muito grande no que está acontecendo, quando ela convidou Armando Monteiro para ser o ministro de Desenvolvimento. Ex-presidente da Confederação Nacional da CNI, que conhece todas as federações do Brasil, né, que tem conhecimento das dificuldades da indústria. Quer dizer, se ele tiver também o espaço que a gente espera que tenha e que a gente precisa de lutar para apoiar, eu tenho certeza que alguma coisa vai modificar. Então, o que nós precisamos de acreditar é o seguinte, olha, os debates na televisão foram bastante acalorados. Muito daquilo que foi colocado, a própria presidente ficou sem saída. E agora ela está procurando agir. Infelizmente, nem todos são contemplados quando há essas mudanças. Mas para o país, o que nós podemos fazer agora é torcer para dar certo. Então, o senhor acha que não deve ser momento de revanchismo? De jeito nenhum. Acho que revanchismo nesse momento não constrói nada. E nós temos 4 anos de um governo eleito democraticamente. Pô, se não agradou a todos, os que estão fora precisam sim de fazer uma oposição. E a gente espera que o senador Aécio Neves seja a grande liderança, porque ele saiu de Minas Gerais muito bem posicionado no governo, houve o desgaste do tempo, mas o senador Aécio Neves é uma liderança muito importante e com competência para poder, numa oposição construtiva, ajudar o país.
Nós temos uma expectativa muito boa com ele também. Fosse o senhor o ministro da Fazenda, qual seria a sua primeira atitude ao assumir o cargo? Pedir demissão. Não, eu acho que, primeiro, todos os políticos nas campanhas, e eu acho que isso foi generalizado, os candidatos aos governos, não vi nenhum falando em desenvolvimento. Talvez o Eduardo tenha falado lá no início, mas ninguém falou em desenvolvimento. Todos falaram em benesses, todos falaram em vantagens. E você só faz isso tendo um PIB construído. E quem inicia PIB é indústria e agricultura. Eu tenho o maior respeito e sei da importância do comércio, da importância do serviço. Mas eles são complementares ao PIB da indústria. Se você tirar o PIB da indústria num país do tamanho do nosso, nós quebramos rapidamente. Reforma tributária, então, para o senhor deve estar na pauta, né? Olha, reforma tributária é um instrumento muito importante que talvez facilitasse a convivência, né, e distribuísse melhor um pouco a renda. Mas eu sou um presidente de federação que não reclamo muito de imposto, não. Imposto não é problema de empresário. Imposto é problema de governo. Certo? Então, se o governo taxa alguma coisa que é produzida com valores que inviabilizam aquele produto ser vendido, ele está dando um tiro no pé. Então, o problema de imposto, tem que lembrar que nós, empresários, o imposto que nós pagamos é como consumidores, porque o resto nós transferimos aquilo que nós cobramos dos nossos clientes para o governo. É que o governo determinou que tantos por cento tem que ser colocado à disposição dele. E muitas vezes isso inviabiliza. Mas assim, continuando a pergunta do Rodrigo, o novo ministro teria de tomar alguma medida inicial de impacto para tentar quebrar essa estagnação, essa paradeira que está na indústria. Parece que a indústria, por exemplo, automobilística, tem o pior resultado desse ano em 10 anos, né? Em uma década. Mas a primeira coisa que precisa ser estabelecida é a confiança. Certo? A insegurança jurídica é que afasta o investidor. Você vê com todas as dificuldades a quantidade de empresa internacional que vem para o Brasil, vem e investe. E se nós olharmos o fluxo de recursos que aconteceu no país nos últimos anos e o que saiu agora por conta das dificuldades que nós estamos passando, é muito pouco. Então, acho que a primeira preocupação que o ministro deve ter é justamente de garantir que nós estamos num país sério, nós estamos num país que cumpre contrato e que nós sabemos trabalhar. Esse foi um discurso do senador Aécio Neves durante a campanha, né? Vocês estão enfrentando algum problema de contrato, presidente? Como é que é? Vocês estão enfrentando algum tipo de problema de contrato, Eu acho que o que está acontecendo nesse momento no país mostra que os nossos contratos não são muito sérios. Né? Mostra que a maneira que as coisas estão sendo tocadas, com o exemplo da primeira empresa nacional, mostra que nós temos problema sim. E que isso, o investidor que está fora, ele não vai vir aqui arriscar para participar de um cassino. O país não pode ser cassino. O país tem que ter regras fixas e seriedade naquilo que ele faz. Hoje a política seria de cassino, não existe uma política de preto no branco, de contratos fiéis. Olha, acho que não podemos generalizar, mas a grande realidade é que o que se mostrou até agora é que a maneira que as negociações eram feitas não levava muita seriedade e que resultados eram garantidos de outra maneira. E quem é sério que está no meio desse jogo, como é que faz? E quem não tem os acessos que os outros tiveram, como é que fica? E quem é subfornecedor e que é apertado, porque o preço que foi dado ali é aviltado, porque o resultado vinha de outra maneira. Quer dizer, eu acho que isso tudo tem que ficar muito bem claro, isso tudo tem que ser reestabelecido, e eu acho que a nossa maneira de negociar, o país está precisando de um grande pacto. Acho que a solução nossa, tanto empresarial quanto política, vai num grande pacto que nós precisamos de lutar para que ele venha e que aí sim a gente possa estabelecer novas regras. São muitos direitos e poucas obrigações. Quando o senhor fala dessa coisa de quebra de contrato, de insegurança jurídica no Brasil, isso às vezes parece uma coisa distante para o cidadão que está na base dessa pirâmide. O que significa isso? É bom que a gente explique, que as pessoas entendam. Cita um exemplo prático disso, presidente, de situações
que acontecem dessa insegurança jurídica relatada pelo senhor e que, no fim das contas, prejudica o desenvolvimento do país? Bom, eu acho que você tem toda a razão. Acho que o cidadão, ele está muito preocupado se no final do mês... Se ele vai ter dinheiro. Antigamente era olerite, né? Mas o que acreditam na minha conta, tá certo? Tá lá, o que eu combinei tá bom. Mas e a segurança que ele começa a ter, que mês que vem vai ter de novo? Tá certo? Nesse momento que nós passamos por uma interrogação, que ainda nós não contabilizamos possíveis desempregos. Nós estávamos vindo no sistema de emprego, de pleno emprego. Tá certo? Agora pode ser que com essas mudanças que vão ter aí, com o mercado embaixo, com tanta gente importante tendo problema, pode ser que esses valores caiam, pode ser que os números de desemprego cresçam. Acho que essa é a preocupação que o trabalhador, né, o cidadão pequeno empresário tem que ter. Como é que eu vou fazer mês que vem se eu perder meu emprego? Como é que eu vou fazer se as indústrias nossas não estão produzindo aquela que poderiam? Como é que eu vou fazer numa hora que eu tenho vantagem sendo colocada pelo Congresso para quem importa? Quer dizer, está nos jornais de hoje. Quer dizer, nós estamos tirando o IPI do produto importado. Com isso, o que está acontecendo? Ele vai chegar mais barato, vai ficar mais difícil para a indústria local concorrer. Nós temos problema de qualidade, nós temos problema de equipamentos obsoletos. Quer dizer, tem muito problema que trazem uma insegurança muito grande, né, e que fazem com que o investidor de fora coloque o Brasil como a segunda ou terceira opção, em vez de ser a primeira, como foi há muito tempo. Isso houve uma mudança, a gente vê as críticas dos empresários, muito grande entre o governo do PT de Lula e o governo da Dilma. Mas parece que nessa questão do desemprego, de uma certa maneira, foi mantido de forma positiva. Já mostra uma já está desacelerado, né? Mas um dos problemas sérios que foi colocado é justamente o seguinte: nós estamos num mundo onde o mundo virou digital. A primeira dificuldade é você ter um entendimento técnico do que é digital e do que é analógico. O analógico você consegue ver, o digital não. E nós estamos nesse mundo, onde a inovação é a bola da vez. Quem não inova está fora de mercado. Quer dizer, quem não faz um produto cada dia melhor e mais barato está fora do mercado. Quer dizer, e as nossas empresas, que de primeiro poderiam fazer pequenos lotes, hoje não conseguem mais ter preço. Você faz um lote menor de produção, você é onerado por uma série de outros fatores. Está fora do mercado. Só a grande produção que sobrevive. Eu acredito, sim, nós precisamos de ter uma preocupação muito grande com a indústria, porque a indústria, ao contrário, e agora eu vou ter a oportunidade de estar no Sebrae, ao contrário da micro e pequena empresa, a micro e pequena indústria, ela é onerada de uma maneira muito perversa também e não consegue concorrer com as grandes empresas. E mais, no segmento industrial, quem dá muito emprego é a grande empresa. Muito bem, Cena Política volta já debatendo a economia e a política do país com o presidente da Federação das Indústrias. Já. E volta sendo a política, debatendo as perspectivas da economia e da política do país, com o presidente da Federação das Indústrias de Minas, Olavo Machado, com a jornalista Amália Goulart, do jornal Hoje em Dia, e Rodrigo Freitas, do programa da Rádio Itatiaia, programa do Rádio Vivo. Rádio Vivo da Itatiaia. Isso. Muito bem, aquele programa que um debate é aceso, né, Rodrigo? Exatamente. Presidente, e voltando aí a essa questão da política brasileira, a gente tem a economia em queda e, como eu até coloquei ali no início do programa, a gente tem um mega escândalo acontecendo no país. O Petrolão, o escândalo da Petrobras, que a cada dia, isso já tem mais de mês, né, de meses, cada dia está com um ingrediente novo, uma denúncia nova
E os empresários, como estão assistindo todo esse embate, todo esse noticiário sobre a Petrobras? Olha, vou dizer estarrecidos, para não falar indignados. Sim. Certo? É realmente um problema muito sério que nós temos que apurar com precisão, sem preocupar em caçar bruxas. Nós precisamos de resolver um problema no Brasil. O não caçar bruxas, o que significa? O não caçar bruxas é na hora que você veja que nós podemos estar cometendo injustiças quando nós tiramos conclusões precipitadas de colocações que são feitas por quem está no olho do furacão. Então, isso precisa de ser muito bem esclarecido. As empresas não podem ser misturadas ou consideradas como as principais autores. É claro, eu acredito que cada um tem a sua culpa e cada um deve pagar por ela, mas eu acho que nós não podemos ser precipitados e concluir contra pessoas de uma maneira irresponsável. O senhor deve estar falando por conta da declaração de um dos advogados, acho que do Fernando Baiano, se não me engano, que disse que no Brasil não existe obra sem propina. Ele falou que não se muda um paralelepípedo no país sem pagar propina, sem o pagamento da propina. É uma força de expressão para mostrar que o problema é muito sério, né? Agora, o que nós não podemos ter também é que os empresários são os grandes agentes corruptores, né? Eu acho que quando há corrupção, e a grande realidade é que não deveria haver, o outro lado também tem outros interesses que você não sabe onde está e nem sabe quem é que está mandando. E muitas empresas são fadadas a ou faz isso ou está fora. Muitas vezes é a própria sobrevivência. Então, eu acho que o julgamento disso... Vamos ver o exemplo dos políticos agora que tiveram... Que devem ser lista, indiciados. Né? Não. Do anterior, do escândalo anterior. Nós matamos no Brasil um escândalo mensalão. Com outro, um mensalão. Né? No mensalão, agora é Petrolão. Quem é que está na cadeia? Os empresários. As maiores penas para os empresários. Sim, sem dúvida. E será que isso, essa é a justiça que precisava de ser feita? Os demais todos estão hoje em prisão domiciliar. Todos têm alguma alternativa. E você vê a Cátia Rabelo, que era do Banco Rural, uma bailarina. Será que é isso mesmo que tem que ser colocado? Ou ela foi envolvida até pela própria empresa para participar da coisa? É injusto. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado antes de julgar. Agora, precisa ser apurado, não tenho dúvida. Agora, tem uma situação, né, que eu estava até falando isso hoje aqui no ar, que o ditador Mubarak do Egito ficou 30 anos no poder e foi considerado um dos mais corruptos de toda a história aí da humanidade. Durante 30 anos, ele colocou fora, ele pegou $1 bilhão do Egito, colocou fora. Nesse escândalo da Petrobras, Pedro Barusco, que é um gerente, terceiro ou quarto estalão, fez agora um acordo de retornar $97 milhões, um décimo do que o outro fez em 30 anos, em poucos anos, né? Quer dizer, um escândalo numa proporção financeira que... Isso é que o Ministério Público descobriu. Sim, fora o... Pois é, mas é um vexame para nós, né? Essa moça que está agora... Venina, que está trazendo aí, a gente não sabe, né? E é difícil você também julgar. Ela fala justamente do orgulho que o funcionário da Petrobras tinha que ter da empresa. Nós temos que resgatar muita coisa, gente, né? Mas não está perdido. Acho que dá para a gente ter uma perspectiva. Nós não podemos começar um 2015 querendo que ele acabe. Nós temos que começar um 2015 onde nós vamos ter competência de fazer dele um bom ano, de fazer dele uma mudança daquilo que está acontecendo. Acho que o senhor, quando diz que não haver uma caça às bruxas, é no sentido dos negócios também não paralisarem, né? Também. As coisas não ficarem estagnadas por causa de um escândalo anterior. Até complementaria a pergunta. O senhor teme que a dimensão que esse escândalo está tomando, com essas denúncias que surgem a todo momento, todo dia tem uma denúncia nova, que essa dimensão de escândalo prejudique o empresariado brasileiro de maneira geral, sobretudo a indústria? Ah, claro.
Claro que E onde que pode prejudicar? Prejudica o seguinte, se você estava fazendo uma parceria com alguém do exterior, com um empresário, com um fundo, que seja, só você ter que justificar alguma coisa no país já não é bom. Tudo que você tem que justificar deve ser porque não está como deveria ser. Fica o estigma, né? Fica o estigma. Quer dizer, isso generaliza, né? Quer dizer, nós brasileiros todos somos questionados sobre, será que essa pessoa também não tem esse envolvimento? Como é que eu vou confiar e mandar um capital para ele administrar para mim? As notas do Brasil já caíram, né? Então, caíram. Pois é, mas agora, primeiro, nós precisamos de fazer o nosso dever de casa. Aquilo que nós acreditamos que depois que Fernando Henrique entrega o governo para o Lula e o país ganha uma nova dimensão, por que isso acabou? Certo? Quer dizer, nós tivemos um momento, quando apareceram os BRICS, que nós era o must do momento. Tudo era o Brasil, quem ia comandar era o Brasil. E nós somos os piores. Nós estamos no último lugar e perdendo para muitos aquilo, tudo que nós tínhamos conquistado, que nós estávamos melhorando de posição, nós voltamos de novo, inclusive nos juros. Quer dizer, então esse negócio dos juros mesmo, uma coisa que precisa de ver é o seguinte, nós queremos fazer desenvolvimento ou nós queremos pagar recursos para banqueiro? Eu acho que tem um limite. Como é que o empresário industrial, principalmente, o pequeno, não tem crédito nenhum? Nós estamos num país que se você errar uma vez, eu estou falando assim, você quebra a sua empresa, você entra num momento de dificuldade por uma razão qualquer, você não tem outra chance. Você mata aquele que tentou empreender. Quem empreende no Brasil tem que ser condenado. Tem não consegue refinanciar nada, né? Não consegue nada. E o crédito está sumindo, né? Parece que aquelas linhas do BNDES, quem contratou o que dinheiro nunca foram disponíveis para o pequeno e médio. A linha que sumiu não era disponibilizada para o pequeno e médio, era disponibilizada para o grande. Bom, basta ver o seguinte, você pega aqui o nosso Banco de Desenvolvimento, que tem um papel relevante, que tem feito muita coisa para a pequena empresa. Só falar do BDMG. BDMG. Se você atrasar, o primeiro que te coloca no Serasa e manda o seu título para o cartório é ele. Que banco de desenvolvimento é esse que nunca vai na fábrica para saber que problema esse empresário está passando? O que eu preciso fazer para ele poder desenvolver? A nossa expectativa é que o novo governo dê uma instrução justamente para que o Banco de Desenvolvimento seja efetivamente de desenvolvimento. Isso aí que o senhor estende, então, a Fernando Pimentel, né? O governador Fernando Pimentel que vai assumir. O problema é que nós temos que ver o seguinte, por que um Banco de Desenvolvimento, sem nenhuma informação maior sobre a empresa que ele mesmo financiou, que ele analisou o plano de negócio, e na hora que deu o primeiro atraso, é o primeiro que manda para cartório, é o primeiro que põe no Serasa, inviabilizando a dificuldade, aumentando a dificuldade que o empresário está tendo. Porque uma coisa é o seguinte, é o sujeito que não quer pagar. Esse não vai pagar de jeito nenhum. E outra coisa é o sujeito que errou alguma coisa e precisa de renegociar e precisa de fazer com que o negócio dele que às vezes funcione. Nem errou, né, presidente? Que às vezes a condição leva também, né? A condição mudou, a expectativa era outra. Mas eles não têm linhas de refinanciamento? Vai buscar para você ver se existe. O problema é esse. Tem tudo inacessível. Isso a grande maioria funciona, inacessível. Né? Isso seria um indicativo, uma característica aqui do BDMG? Não, eu estou citando o BDMG porque está mais próximo aqui, mas isso é característica do país. BNDES também é assim. Isso é característica do país. O país BNDES vive nessa também regra. tem a mesma política. O país vive nessa regra. Se você quebrou, se você se deu mal num negócio, você está fora por 20 anos no mínimo. Enquanto em outros países mais desenvolvidos, já sabe o seguinte, eu posso apostar nele de novo, porque ele tem coragem e ele já aprendeu que aquilo não é maneira de fazer. Às vezes é mais barato. Nós julgamos nossos empreendedores fora. A segunda chance aqui é praticamente nula. Você quer ver um negócio interessante que a gente nota na federação? A maioria dos filhos de empresários industriais preferem fazer um exame, um concurso e trabalhar para o governo do que ir tocar a herança da fábrica do pai. É um negócio que você tem que repensar. Quer dizer, no passado todos tinham orgulho das heranças e queriam fazer com que elas os filhos assumiam os negócios dos pais. Hoje não.
O filho, se puder, ele quer ficar livre daquilo. Acha que o pai é doido. Agora, a primeira condição para ser empresário, principalmente da indústria, é ter esperança. É acreditar que as coisas ainda vão dar certo uma hora. A gente está falando da indústria mineira e uma crítica que eu tenho ouvido de muitos especialistas é que nos últimos tempos a gente pecou muito por não diversificar a economia mineira e leia-se também a indústria mineira. O senhor concorda com essa que fica muito análise? em cima do commodity? Exatamente, em cima, que a gente fica muito em cima do minério, e que a gente precisava... nem paga imposto, Exatamente. a Lei Candir e o governo... Olha, eu vou concordar discordando, tá? Porque o problema sério que tem é o seguinte: por que não diversificamos? Porque não tivemos as oportunidades necessárias que aconteceram em qualquer país que tenha um plano de futuro, né, que tenha programas que não sejam de governo, que sejam de país. Qual que era a política industrial do Brasil? Você pode ter, de vez em quando, algum direcionamento do governo, mas uma política industrial do que nós vamos fazer, ou em Minas Gerais, nós não temos. E o problema ainda pode ficar mais complicado quando você vai na junta comercial e pergunta quantas indústrias estão registradas na junta. Vamos te falar 130 mil empresas, que dão 1.400.000 empregos. Agora, você sabe quantas indústrias tem mais de 3 mil funcionários em Minas Gerais? Você tem ideia? Quantas? Poucas. São 10. Só 10. Só 10. Que tem mais de 1.000, então inclui essas que tem mais de 3 mil, são 102. Que tem mais de 500, então inclui as de 1.000 e de 3 mil, são 350. Só 350. Que tem mais de 100 funcionários, são 1.800. Quer dizer que são as pequenas empresas mesmo que comandam a questão do Não emprego. comandam, não. Quem comanda são essas, porque nessas, grandes. acima de 30 funcionários, e acima de 30 são 4 mil, quase 4 mil, essas empresas é que recolhem 95% dos impostos, ou seja, o PIB industrial, e dão 72% dos empregos. Eu falei comanda de uma maneira errada. Eu falei a característica do emprego é dado mais pelas pequenas empresas. Não, tem o seguinte, tem o brasileiro é empreendedor, o brasileiro é inteligente e o brasileiro tem o sonho, muitos, de ter uma indústria. Vai lá e registra como indústria. Mas na hora de pôr para funcionar, não consegue pôr para funcionar, mas ela fica na junta registrada. Então é o seguinte, essas 4 mil empresas é que fazem a diversidade da indústria mineira. E é muito. Minas tem uma diversidade de campos de trabalho na indústria muito grande, bem expressivo. Muito bem. Cena Política volta já já, continuando o debate sobre a política e economia do país. Voltamos com Cena Política, debatendo as perspectivas da economia e da política em Minas e no país. O senhor assume agora, em 15 de janeiro, o SEBRAE, que é a entidade das pequenas e micros empresas. E nesse momento do país, que a gente já falou de crise, estagnação, esse momento também de crise referente à corrupção, o que esse setor das pequenas e micros empresas pode representar para ajudar o país a sair dessa situação? Olha, eu acho que é da maior importância. A maioria das grandes multinacionais que aí estão começaram como empresas pequenas, para não dizer de fundo de quintal. Quer dizer, então toda vez que você tem uma pequena empresa, que ela tem a oportunidade de crescer, e a indústria tem que crescer, uma das características que a gente tem na indústria, que a indústria que não cresce morre. Então nós não podemos tratar coisas diferentes de maneira iguais. Então o SEBRAE, por exemplo, nós temos que tratar a indústria com as características da indústria, o comércio com características do comércio, o serviço com aquilo que o serviço precisa e a agricultura também. São coisas completamente diferentes. Então a indústria que não cresce, os outros segmentos podem ter coisas pequenas. Você pode ter uma propriedade de economia rural familiar e às vezes a pessoa que está lá até ganha dinheiro.
Ele faz um queijo diferenciado, ele tem uma horta diferenciada e ele consegue, dentro daquelas características, ganhar dinheiro. A mesma coisa no serviço e no comércio. Eu tinha um colega que o pai vendia caneta numa galeria no hall de entrada do edifício aqui em Belo Horizonte. E criou a família com aquilo. Sim. Ele era um bom comerciante, ele sabia negociar e tinha suficiente para criar um filho que formou engenheiro comigo. Agora a indústria não. A indústria que não cresce, ela morre. Porque a indústria tem o desafio, primeiro, da produtividade, segundo, do preço que a concorrência determina, do volume que você está fazendo e principalmente da tecnologia e da inovação. Então eu gosto de citar um exemplo, vocês lembram da Casa Salles, que é ali na rua São Paulo, com o dos Caetés, que no início vendia armas. O balcão da Casa Salles tem a mesma idade de Belo Horizonte. A Casa Salles é um comércio que tem a idade de Belo Horizonte. Naquele balcão, você pode vender arma, você pode vender um celular, você pode vender uma caneta, um copo, que o balcão é o mesmo. Agora, se você for na indústria, se você descesse ali a Rua dos Caetés, de primeiro tinha muita gráfica ali. Se você chegar lá, o equipamento do gráfico tiver mais do que 5 anos, você não manda fazer nenhum cartão de visita mais nele. Por quê? Porque a indústria precisa de equipamentos novos, produtivos, e o operador, você para fazer um operador de uma máquina gráfica, você gasta 2 anos e meio. E se você depois resolver fazer, olha, agora eu vou fazer uma oficina de torno, você tem que pegar aquela pessoa e mais 2 anos e meio para tornar para ser torneiro. Quer dizer, então o treinamento de um funcionário de indústria, daí talvez a gente não esteja sentindo ainda o desemprego, porque todo mundo que pode segura seus funcionários. Funcionário hoje talvez seja o ativo mais importante que a empresa tem. Porque máquinas você compra, mas pessoas você não prepara na hora que você quer. Demora tempo. Então eu acredito que esse seja um dos pontos. Mas o SEBRAE tem essa missão. O SEBRAE é uma instituição muito competente, é uma instituição que já mostrou que tem capacidade de trabalhar no que faz. E eu vou ser lá presidente do conselho. Presidente do conselho é justamente, eu vou com certeza reunir com a diretoria e traçar as diretrizes que nós achamos. O que o senhor pretende implementar lá de imediato? Assim? Não, eu acredito que não tenha muita mudança a ser feita, não. Foi feita, eu te falei, é uma instituição muito bem já administrada. Alguma coisa que eu possa contribuir junto com os diretores que lá estarão e com o conselho, a minha pretensão é justamente de trazer aquilo que foi emanado do conselho e levar à diretoria e fazer os compromissos e cobrar. Quer dizer, é diferente da entidade de classe feita a FIEM que eu estou administrando. O senhor faz parte do Conselho de Desenvolvimento do Governo Federal. Esse conselho funciona, presidente? Tem 14, inclusive a última vez, são 12, acho que eu fui 12 lá, anos, né? 12 anos, é. né? Tem 12 anos. Tem 12 anos, né? Eu participei do governo Lula, o presidente Robson e eu participava com ele, e depois no da Dilma. Mas só que o da Dilma não reuniu, né? Quer dizer, então, acho que ela não precisava de conselho nenhum. Durante 4 anos, não... Não, ele teve 2 ou 3 reuniões. Se eu perdi aí mais uma, mas foi muito pouco convocado. Vocês sentiam que eram mais ouvidos durante o governo Lula? Olha, depende do que for. O presidente Robson, que nos representa na CNI, ele tem muito bom relacionamento com a presidente Dilma. E por diversas vezes ele esteve lá negociando. Mas é ouvido na prática? Pois é, o problema é justamente esse, é que o empresário do ano, de 2014, vocês talvez se lembrem, é o seu Antônio Vieira, que tem uma fábrica de sabonete em Itajubá. E ele mostrou a fábrica lá no dia da indústria, quando nós o homenageamos. Ele tem 1.700 funcionários e fabrica 2.500 sabonetes por minuto. Todos os sabonetes da Disney, tudo feito lá na fábrica dele, aqui em Itajubá. Ninguém sabia que nós tínhamos uma fábrica moderna, bem equipada. E ele teve um problema, porque mudou-se justamente as desonerações que você faz na cadeia produtiva, sem olhar, e ele começou a ficar com imposto acumulado. A última vez que eu falei com ele, ele estava com 100 e poucos milhões de reais
acumulados em imposto lá e tendo que financiar em banco para poder rodar a fábrica. Quer dizer, então, na hora que você começa a ver esse tipo de problema, e esse problema, eu pessoalmente falei com o Mantega. O Robson falou com o Mantega. Falamos com o ministro Pimentel, falamos com o ministro Mauro Borges. Isso tem mais de um ano e que me consta, até ontem nada tinha sido resolvido. A velocidade que o governo trabalha mata a indústria. Mata a indústria. Mas isso no governo, voltando a essa pergunta dele, só para tentar demarcar isso, no governo Lula existia mais agilidade ou porque a economia estava muito bem, essas coisas não transpareciam? Acho que você não pode comparar as coisas em momentos diferentes. O momento do Lula foi completamente diferente da presidente Dilma. Né? O presidente Lula tinha uma maneira de ação diferente da presidente Dilma. Né? E isso reflete nas equipes. Agora, e qual era essa diferença de ação, presidente? Por exemplo, o presidente Lula entendia de indústria. A presidente Dilma não entende. A presidente Dilma talvez conheça. Né? Mas o presidente Lula tinha efetivamente um conhecimento, porque ele trabalhou em indústria. Metalúrgico. Ele foi metalúrgico, né? Então ele tinha, assim, uma visão mais pragmática do que precisava. A presidente Dilma entende de eletricidade, ela é o maior campo de eólica do país, que é em Osório, no Rio Grande do Sul, foi ela que gerenciou a construção. Mas, em compensação, hoje nós estamos com um baita problema no setor elétrico, justamente pela visão que teve, que precisava de tomar as usinas de quem estava com as usinas, sem nada preparado. Quer dizer, fizeram um monte de bobagem, tá certo? Que está nos custando muito caro. E o que é pior, depois disso tudo, de todas essas dificuldades criadas, você tem essa seca desse tamanho. Nós não temos usinas hidrelétricas feitas, a gente deveria ter. Existe uma interpretação, no meu entendimento, enganada de meio ambiente, de como é que a gente precisava de fazer as usinas hidrelétricas. Nós estamos fazendo, no meu entendimento, um erro muito grande, que nós estamos fazendo usina a fio d'água, em vez de fazer usinas com reservatórios. Né? Nós não temos usinas nucleares bem posicionadas no país. E o que nos salvou? O parque de térmicas que tinham colocado justamente para as emergências. Porque, e quanto vai custar isso? Vai custar pelo menos 10 vezes mais que poderia custar. Mas essa informação que o senhor me deu me deixou assim impressionado, viu? Quer dizer que com todas essas dificuldades que foram se acumulando na questão no relacionamento com o empresariado, do desenvolvimento econômico, que não foi só esse ano que teve o PIBIM, ano passado já teve também o PIBIM, né? O ano passado foi 1%. Mas não houve, em 4 anos, só 2 reuniões do Conselho Econômico? Mas talvez é o seguinte, para que conselho? Se eu não quero ouvir ninguém. Ela é muito centralizadora, eu acho que foi uma medida política. Mas centralização, o que nós precisamos de lembrar é o seguinte, o que muda país não é economia. O que muda país é estadista. E cada um dos estadistas que nós tivemos teve uma ação que deu importância para o país. Eu acho que você pode começar lá no Getúlio Vargas, que no momento que o país estava tendo dificuldade de aço, lançou a Mannesmann aqui, fez a CSN. Aquilo foi medidas políticas que impactaram na economia. Depois é o nosso Juscelino Kubitschek, que fez várias ações políticas que resolveram problemas econômicos. Sim. E aí você vai vir, os presidentes todos, cada um tem a sua coisa. A Dilma agora, recentemente, acho que tem um mérito muito grande quando ela faz o Ciências Sem Fronteiras, quando ela faz os institutos Senai de tecnologia, o próprio Pronatec, que foi tão debatido na campanha, da coisa da maior importância para o país, tá certo? Que foi a visão desse momento. Mas o país, para poder funcionar bem, um estadista equaciona todos esses problemas. Isso tudo refletiu no pequeno apoio que a gente sabe, que pelo menos a gente tem ouvido falar, do empresariado a Dilma, na eleição? Não diria pequeno apoio, não, porque cada lugar teve uma visão. Mas, de qualquer maneira, o recado que foi dado, acho que nós temos 2 recados. Um dado pelas urnas. As urnas mostraram o seguinte, que no Norte e Nordeste,
as bolsas são necessárias, são importantes e que nós precisamos de ter condição de colocar aquela população do Brasil efetivamente convivendo de uma maneira mais harmônica. E mostrou também que aqui no Sul, se nós não trabalharmos muito, não vai ter dinheiro para pagar as bolsas. Então nós precisamos sim de trabalhar muito aqui e atender os dois chamamentos, o das bolsas e o da necessidade de produzir. Eu acho que se conseguirmos esse equilíbrio, o país cresce. Só com o equilíbrio desses dois lados. E sem preconceito um lado contra o outro. Eu estou falando como industrial. Eu estou vendo o foco do industrial. Agora, não tenha dúvida que o foco do industrial e do agricultor, eu acredito que dê o rumo que o país deve tomar. Bom, agradecemos novamente a presença de vocês três e Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.